sentar. Paz do Senhor. Peço a você que abra a tua Bíblia já no capítulo 1 do livro de Apocalipse e deixe aí aberto para falarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. Eu ontem estava falando sobre a alegria do meditar na palavra e de ter a cobertura do Senhor sobre as nossas vidas lá na igreja Família Debaixo da Graça, lá em Bragança. E eu pude ver a alegria daquele povo de ouvir e se alegrar naquilo que ouviram. E eu peço que Deus alegre o teu coração naquilo que você e eu vamos ouvir. Amém? Uma das coisas muito fortes deste livro é o cenário em que ele foi escrito. Nesta época, o imperador Domiciano, um imperador que se tornou mais terrível do que Nero, porque Nero cometeu lá suas barbaridades, incendiando Roma, culpando os cristãos, mas esse imperador queria roubar a glória do Senhor. Domiciano queria ser reverenciado como Senhor de Roma. E justamente nesse cenário, onde ele queria isto, foi o momento em que mais os cristãos foram perseguidos, assolados, porque o império tinha a expectativa e a esperança de colocar um basta na caminhada da igreja daquela época. E eles imaginavam que colocando fim à vida dos líderes, segundo eles, daquele movimento de rebelião, encerrando a vida dos líderes, eles poderiam conseguir frear a caminhada daquele organismo que eles davam o nome de igreja. Os cristãos começaram a servir de tochas para iluminar as arenas, enquanto outros eram colocados dentro delas para serem devorados pelos animais ferozes, famintos. E aquilo trazia aplausos e alegria de multidões que enxergavam a arena, porque os crentes tinham sido cobertos de substâncias que, quando ateava fogo, era um fogo muito alto, muito forte, que iluminava tudo, todo aquela ansiedade de verem os cristãos sendo devorados pelos animais ferozes. E foi exatamente nesse cenário que João, então, vai escrever esse livro. Muitas vezes nós queremos ou esperamos do Senhor momentos especiais para podermos servi-lo. E os cristãos da época serviam o Senhor
sendo incendiados e não negando o nome do Senhor Jesus. E quando eu vejo toda essa área histórica, eu pergunto, e nós? Que temos tudo, não temos dificuldades, ainda que os projetos de perseguição da igreja estão guardados para no tempo determinado começarem a ser votados no nosso país. Está agora para ser enviado para o Congresso Nacional o projeto sobre o casamento homossexual. Como lei, que quem não fizer sofrerá a prisão. E eles estão aguardando o momento para votarem, porque eles precisam ter um meio para começar a adentrar as igrejas, para consolidar um projeto terrível de destruição do povo de Deus. Nós não atentamos para isso porque estamos vivendo momentos tranquilos. Mas assim como o Senhor está às portas para voltar, assim também está às portas a perseguição da igreja. E eu dizia sobre a necessidade de estarmos enfronhados dentro da palavra de Deus, porque só ela nos dá esperança, força, e nos dá a estrutura necessária para caminharmos com o Senhor, sem nos abatermos pelas circunstâncias em que estão por vir. Se nós entendêssemos o que acontecia na época em que João escreveu este livro, e Deus escolhe ele na idade já do final da sua caminhada. João está idoso, 90 anos. Não tinha apoio dos seus amigos do apostolado, porque todos os apóstolos já estavam mortos. Haviam sido trucidados através de uma sede de ver o sangue de um cristão jorrar, e particularmente de um líder que anunciava o evangelho, e eles tinham prazer ou de matar a espada, ou de serrá-los, ou de amarrá-los em cavalos para que os cavalos pudessem arrastá-los até sobrar somente os ossos. Nós não passamos por isso. E à medida que eles tentavam frear a igreja, com milhares de cristãos incendiados, comidos pelos animais, mais a igreja crescia. E louvado seja o Senhor por aquelas vidas que não tiveram as suas vidas por preciosas, mas abraçaram o compromisso com aquele que, na cruz do Calvário, conquistou a vida eterna. Louvado seja o Senhor por aquelas vidas, porque através do sacrifício delas,
o Evangelho chegou até nós. Se não fosse, e eu quero até falar algo que, se não fosse esse capítulo 1 do Apocalipse, ou se esse capítulo fosse colocado depois do capítulo 22, após as aberturas dos selos, após o toque das trombetas, e após o derramar das taças, ninguém teria sobrevivido, a começar do apóstolo João. Mas louvado seja o Senhor que o primeiro capítulo poderia ele ter a abrangência de toda a característica do livro, que é em todo ele, em todos os 22 capítulos, revelar quem é Jesus Cristo. E se este livro traz, como chama o livro da revelação, com a finalidade de revelar quem é o Filho de Deus, isso nos mostra aquilo que lemos na última ministração, creio no domingo, que foi um culto muito especial, quando lemos que, portanto, a partir de agora, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido alguém segundo a carne, desde agora já não o conhecemos deste modo. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, também já não o conhecemos. A partir de agora, já não o conhecemos desta forma. É isso que João vai vivenciar no capítulo 1. Aqui vai ser revelado também por quê? Que o Senhor teve que trabalhar a vida dele por tantos anos para prepará-lo para realizar uma obra para o Senhor. Por que que o Senhor esperou tantos anos para tomar este homem sozinho, sem amparo, sem família, sem, como eu disse, os seus amigos de apostolados, sem ter um apoio, e agora está lá aprisionado na ilha de Pátimos por causa de uma palavra de promessa? Se o Senhor prometeu que ele ficaria vivo até o Senhor voltar para falar com ele, Deus o preservou de tudo. Poderiam ter matado ele, mas não fizeram, porque ele estava debaixo de uma promessa. Nós estamos aqui, preservados, porque estamos debaixo de algo precioso. Eu olho para o capítulo 17 de João, desse apóstolo, e vejo lá uma oração a qual tem coberto as nossas vidas, desde aquela noite, em que após o celebrar da Páscoa, Jesus faz uma oração intercessória. E ele olhando, poucos dias, poucas horas antes da sua crucificação, ele olha para aqueles 12, com a exceção de um que iria traí-lo, mas ele visualiza qual seria o fim deles, de cada um, nesta terra. Tanto que ele profetiza a Pedro: Pedro, hoje você tem a liberdade de caminhar por onde tu queres, mas vai chegar um momento em que vão te conduzir para onde tu não queres. Mas vai chegar este momento que ele estava profetizando a Pedro, que ele morreria pela mão de homens que o crucificariam de cabeça para baixo. E ali, naquele momento em que ele está com os seus apóstolos,
o que deixa o meu coração feliz e o que suplanta as angústias desta vida e que faz nos triunfar sobre circunstâncias difíceis de enfrentarmos, é um pedido que o Senhor faz por nós. E Ele olha para os seus apóstolos e diz: Pai, eu não rogo somente por esses que estão aqui, mas eu rogo também por aqueles que através da Tua palavra hão de crer em mim. 2000 anos esta oração tem ecoado. E eu quero dizer que estamos prestes à última dispensação do Senhor, a última dispensação da graça, aonde o povo cristão, o povo do Senhor, espera um avivamento coletivo, um avivamento retumbante, que há de sacudir o mundo todo. Mas eu tenho algo no meu coração, que este avivamento vai ser um avivamento particular de cada um. Não talvez na coletividade, mas talvez na particularidade da transformação do interior de vidas que o Senhor tem por preciosas diante dEle, tem preservado. Eu creio que você, cada um de nós, vamos ter a nossa particularidade com o Senhor. Eu fico triste quando o povo de Deus muitas vezes não entende isso. O Evangelho, a caminhada no Evangelho, ela não é fundamentada no bem-estar terreno. Louvamos há pouco. A andorinha encontrou ninho para si. Mas o Filho do Homem não teve aonde reclinar a cabeça. E depois, através da oração, há 2000 anos, nós podemos dizer: e eu encontrei os teus altares. Mas por que altares e não altar? Porque quando você olha para o tabernáculo, você tem primeiro o altar do sacrifício, e depois o altar do incenso. E o altar do incenso, ele era localizado à porta da entrada do Santo dos Santos. Eles não tiveram na época a oportunidade que nós temos hoje. O véu do templo não tinha se rasgado. Só entrava naquele lugar o sacerdote. E mesmo assim corria o risco de, não estando inteiramente hábil, digno de realizar o sacrifício por ele, humano, e pelo povo, ele corria o risco de ser fulminado. Tanto que os que ficavam, sacerdotes que por um ano ficavam no santuário se preparando para ter o seu turno, no momento de entrar no Santo dos Santos, eles ficavam atentos à mobilidade do sacerdote lá dentro, para ver se ele não tinha sido fulminado por não estar como Deus queria. Hoje, o véu se rasgou.
O véu está rasgado para nós. O judeu costurou de novo todo o véu. Porque eles não creem que Jesus veio. Se não creem que Jesus veio, o véu não pode estar rasgado. Mas para nós, de alto a baixo ele rasgou. E diz a palavra, franca ficou a entrada. E hoje nós temos condições de adentrar este lugar no momento em que desejarmos, porque Deus está aguardando isto para nós. O Filho de Deus, quando deu o brado, Pai, tudo está consumado. Naquele momento, o véu se abriu. E como eu creio, e creio que você crê, de que o sacrifício do Senhor Jesus, como sumo sacerdote, não com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue, ele abre aquele lugar para nós. E ali quando entramos e até louvamos, quem já pisou no Santo dos Santos não consegue se adaptar em outro lugar. Sabe o que é isso, irmãos? Quando eu entro no Santo dos Santos, esta terra perde o valor para mim. Nada dela me atrai, nada dela tem condição de ser colocada acima do meu Senhor. Nada. Se João estava vivendo este momento difícil e a igreja crescia, o que falta para nós? Por que tanto comodismo? Parece que não vamos enfrentar dificuldades. Parece que a oração do Senhor não surtiu efeito quando Ele diz, no mundo tereis aflições. E mais ainda, que Ele não disse a Ele, mas Ele disse a nós, tem de bom ânimo. Nós estamos muitas vezes como atalaias que dormem. Nós estamos muitas vezes como aqueles 3 apóstolos, que quanto mais o Senhor precisou deles, foi o momento que mais eles dormiram. E o Senhor disse, nem uma hora pudestes velar comigo. Como que dizendo, eu trouxe vocês aqui para me ajudarem, porque eu sou humano. E eu estou sentindo a angústia do aproximar da morte. A minha alma está profundamente triste, me ajudem. João não tinha a quem pedir. E exatamente nesse cenário que ele está, depois de ser trabalhado por 60 anos pelo Senhor, ele está apto para escrever, compreender e ver o que ele nunca viu, nunca tinha visto. Agora ele vai ter uma experiência gloriosa. Não vou contar o que já falamos, mas a partir aqui do verso de número 10, ele relata algo tremendo quando ele fala, para eu ter condições de fazer a obra, o Espírito de Deus precisou me tomar. Precisou arrebatar a minha mente, os meus sentimentos, a minha carne não, porque carne nenhuma vai herdar o reino de Deus. E ele agora precisava estar apto. Ele precisava estar agora com colírio nos seus olhos para enxergar o que era espiritual, porque a visão que ele tinha era a visão de Isaías 53. Eu gostaria de dar uma recordada, junto com os meus amados irmãos,
como é que João tinha convivido com o Senhor. Verso de número 1, eu vou ler rapidamente. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Vamos ver como é que João tinha vivido com o Senhor. Não tinha o quê? Não tinha parecer e nem... Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, já não o veremos dessa forma. Ele mudou. Ele é agora o Filho de Deus glorificado. Ele não tem mais esse parecer, mas ele é formoso. Nós louvamos, Senhor, quão formoso és, Rei do universo. Mas muitas vezes os nossos olhos ainda estão fechados. Então ele diz, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, o quê? Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Os nossos olhos precisam contemplar hoje o que eu entendo agora de Coríntios 2. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que nunca subiu ao nosso coração, é o Cristo que precisamos enxergar. É a visão dele, daquele que a sua morte destruiu a minha morte. A morte de Cristo acabou com a morte eterna na nossa vida. Nós morremos nessa terra, porque esta carne e esse sangue não podem herdar o reino de Deus, mas o que está dentro de nós, o tesouro que a palavra diz que carregamos dentro desse vaso de barro, que é Cristo Jesus, porque um dia ele bateu a porta e disse, eis que eu estou à porta e bato, se alguém entrar, eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo. É este interior que vai ser arrebatado. É este interior que desfruta de uma mesa abundante do pão vivo que desceu do céu. E nos alimentamos dele. E é esta comida, a força dela, que nos faz caminhar até o fim da jornada nesta terra. Para um dia, subindo degrau a degrau pela escada que é Cristo Jesus, lá no alto, nós já visualizamos, porque os nossos olhos se abriram, e eu vejo alguém me esperando lá no topo, e dizendo, vinde bendito do meu Pai, venha possuir aquilo que eu te preparei na cruz do Calvário, porque o meu sangue não é sangue de animais, mas o meu sangue é exatamente a conquista da vida eterna. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse, mas o que falta para nós, para não enxergarmos desta forma? O salmista, no Salmo 27, verso 4, ele diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Primeiro, para contemplar o quê? Mas olhando para ele, ele não tinha parecer nem formosura. Com que olhos nós estamos olhando para Cristo? Na carne, João viu. Imagine o semblante de Jesus Cristo quando caminhava por esta terra. Então João estava acostumado a ouvir palavras do Senhor. Quando eles na Páscoa esperavam que ali seria revelado o rei,
em que eles caminhariam como súditos dele, governando todo mundo da época, e de repente ele ouve alguém dizer: importa que o Filho do Homem seja traído e entregue e crucificado pelos homens. Quando eles ouvem aquilo, eles se abatem, eles se entristecem, eles se desanimam, e o Senhor diz: não turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos lugar, mas eu voltarei para vos levar para mim mesmo. Tudo isso, esse capítulo 1 me revela. Mas ainda tinha mais coisas que João tinha visto no Senhor. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Meus irmãos, a palavra diz no livro de Hebreus que Jesus aniquilou-se a si mesmo. Ninguém aniquilou Jesus, ele próprio se aniquilou. E humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem e indo até a morte, morte de cruz. Jesus se deixou levar até o último da humilhação e da aniquilação de um homem, de um ser humano. Ele foi lá para nós não irmos. Ele aniquilou-se para nós não sermos aniquilados. Ele humilhou-se para nós não sermos humilhados. Ele assumiu a condição humana minha e tua, para poder dizer a nós nessa noite: rogo-te que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu não sou mais o desprezado, eu não sou mais o vil, eu não sou mais o indigno, eu sou o Filho de Deus glorificado. E estou assentado à destra do meu Pai. E agora João vai experimentar o que ele nunca tinha experimentado, o que ele nunca tinha visto, o que ele nunca tinha ouvido, o que ele nunca tinha sentido. E pelo contrário, o que ele havia sentido era uma total decepção com aquilo que ele esperava, com aquilo que ele já almejava, que Cristo seria o Rei das Nações e ele estaria ao lado do Senhor. Agora esse Rei das Nações que ele imaginava disse: convém que o Filho do Homem seja crucificado. A ponto de João, quando ouve a notícia daquela mulher que vai ao sepulcro, e o anjo diz para ele: ele não está mais aqui. Tinha um cenário por trás do hino, que era o quê? A pedra revolvida e os lençóis ali. Se vocês prestaram atenção no hino que nós louvamos, ali estavam os lençóis, só sobrou aquilo, Jesus não estava mais lá. Os dois, Pedro e João, recebem a notícia daquela mulher. O mestre, eu não sei o que aconteceu, não cria, porque disse: roubaram o corpo do mestre. Então Pedro e João saem correndo para o sepulcro, e diz a palavra que Pedro sai desesperado, mas João chega na frente, mas não entra. E Pedro entra e vê os lençóis separados no seu devido lugar. E quando João entra, a palavra diz: João viu e creu. Bem-aventurados que não viram e creram. Viram o quê? Muitos profetas desejaram ver o que vós vedes, não viram. E ouvir o que vós já ouviram e não ouviram. Olha a bem-aventurança sobre as nossas vidas. Meus irmãos, a carnalidade da nossa vida precisa ser aniquilada pela verdadeira visão de Cristo Jesus. Eu tenho que olhá-lo, como João, logo que nós vamos ler, enxergou. Mas ele só tinha a consciência de que Jesus era este. Não fizemos... homem de dores, experimentado nos trabalhos,
E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isto é, o servo ferido fez a expiação pelo nosso pecado. E expiou o nosso pecado com o próprio sangue. Por isso, quando o diabo vem nos acusar, nós temos que ter a autoridade de Satanás. O Senhor que eu sirvo não é aquele que, quando ele deu o brado final, você aplaudiu. E muitos aplaudiram, como que dizendo: acabou nossa preocupação. Matamos aquele que tem sido a razão desse povo se rebelar contra o império, que não merece isto. Acabamos com a caminhada dele. Agora eles não têm a quem recorrer. Quando eles pensaram que acabaram, ele já não estava mais no sepulcro. Ide, mulher, e dizei a Pedro e aos demais discípulos que eu vou encontrá-los, que eles me aguardem em tal lugar, porque é lá que eles vão me ver depois da sepultura. Ele não é o que nós vimos até hoje. Ainda que o tenhamos conhecido dessa forma, está chegando o momento que o Senhor há de abrir os olhos de todos os seus servos. Por isso que Joel diz: nos últimos dias, os jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos. É o que nós vamos viver na particularidade da última dispensação. Este é o avivamento que falta para nós. Vai chegar o momento que nós vamos contemplá-lo como Ele é. E Ele é diferente de tudo que foi visto. E Ele diz assim, verso 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos como ovelhas desgarradas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele o quê? Toda a iniquidade de todos nós. Meus irmãos, ele pegou tudo que não prestava de nós e colocou sobre ele. Agora eu lhe pergunto: que fisionomia, que aparência tinha o nosso mestre? Senão de como uma ovelha muda sendo levada ao matadouro. E sendo levada ao matadouro, diz a palavra, ele não abriu a sua boca. Mas diz assim a palavra: quem contará o tempo da sua vida? Pois foi cortado da terra dos viventes. Quem vai falar do tempo que ele viveu nesta terra? É uma organização chamada igreja, que não vai pregar um Jesus sem formosura, um Jesus desprezado, um Jesus vil, indigno, um Jesus marcado pelas dores, pelo fardo, pelo peso do nosso pecado. Agora nós vamos começar a ver quem é o Senhor a quem nós servimos. Apocalipse 1. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Eu falei no domingo sobre 3 tipos de vozes: como de trombeta, como de muitas águas, e a voz mansa e delicada. Que dizia:
o que vês, escreve em um livro e envia-o às 7 igrejas que está na Ásia. Éfeso, que mais? Esmirna, que mais? Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. Qual? Que mais? Acabou? Era a igreja eram as igrejas da época. Sabe o que ele está dizendo? O que você vai ver, João, você nunca viu. Mas pelo fato de nunca ter visto, escreve tudo quanto você ver. E o que você escrever tem um destino, um alvo, um lugar separado para receber e enxergar e ouvir quem eu sou. Envia às igrejas. Escreve. Anota tudo, João. Eu te preparei esses 60 anos para isso, porque eu não estou preocupado só com vocês. João, escreve as igrejas da época, porque o que você escrever vai chegar a um povo, que será o povo que vai finalizar o tempo da graça na terra, e esse povo que vai finalizar o tempo da graça, precisa saber quem eu sou. Qual é a visão que eles têm que ter ao meu respeito? Não sou mais o Cristo da carne, sofredor, não, condenado, cravado numa cruz, não, não. A morte não segurou Jesus debaixo da terra. Quando Jacó vai abençoar os seus filhos, ele chama os seus filhos para impor as mãos, e quando chega no momento de Judá, ele diz assim: Judá é como um leão, um leãozinho. Um leão velho, que desce à sepultura. Mas as ânsias da morte não o prenderão lá embaixo. Veja, palavra profética sobre Judá. E quando nós lemos Hebreus, a palavra falando de Jesus como sacerdote diz: ele não procedeu da tribo de Levi, ele procedeu da tribo de Judá. E se ele procedeu da tribo de Judá, e nós somos o corpo dele, nós também somos da tribo de Judá. E é a tribo de Judá que, na bênção de Jacó sobre seus filhos, relata a visão de Cristo depois de glorificado. Os seus olhos eram como chamas de fogo. E aqui ele diz assim: virei-me para ver quem falava comigo. Era tudo novo ali. Ele sabia como o mestre falava. Mas agora ele diz: a sua voz era como de trombeta. A sua voz era como de muitas águas. E eu virei para ver quem falava comigo. Aí é que começa a transformação da visão do apóstolo João. E diz assim: eu virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, eu vi 7 castiçais de ouro. A primeira visão que João teve, nós vamos ver aqui para frente, foi a visão das igrejas. E aí ele diz a seguir: e no meio dos 7 castiçais, entendeu o que quer dizer essa palavra no meio? Se os castiçais eram a figura da igreja, e ele estava no meio deles,
Ele está aqui no nosso meio. Ele nunca saiu do meio dos castiçais. E ele diz: e no meio dos 7 castiçais, eu vi um. Ele não disse eu vi a ele. Eu estava acostumado com a imagem dele, porque eu caminhei com ele 3 anos e meio, e eu vi sair, conheci ele há anos mais. Mas eu vi um semelhante. Talvez a visão um pouco enfumaçada. Naquele momento, os olhos de João precisavam ser firmados na pureza para poder contemplar a soberania, a autoridade, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não é de qualquer forma que nós o enxergamos, não. Muitas vezes o Senhor para nós é semelhante ao Senhor, porque os nossos olhos ainda não estão prontos para contemplar a formosura dele. Mas o salmista diz: eu pedi ao Senhor e quero estar na casa dele, porque na casa dele eu vou contemplar a formosura dele. E além disso, ainda vou aprender no seu templo. Vestido até os pés, de um vestido comprido e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Primeira imagem que ele teve de Jesus: sumo sacerdote. Porque essa era a vestimenta do sumo sacerdote. Jesus não era mais o réu, o indigno, o homem que fizeram com ele aquilo que achavam que iam fazer para encerrar tudo. Não, ele agora se revela a João como nosso sumo sacerdote. Esse capítulo 1, em nome de Jesus, há de nos levar a ter uma visão diferenciada dele. Vocês não têm ideia de como esse capítulo vai nos fazer subir degraus na escada que vai nos conduzir até o topo, para ouvir: vinde benditos de meu Pai. Amém? Nós paramos aqui. Domingo, se Deus nos permitir, nós vamos ver a sequência da visão do Filho de Deus. Ele é o teu Salvador. Ele é o teu Senhor. Ele é o teu justificador. Ele é o teu perdoador. Ele é o teu reconciliador. Ele é o nosso único Senhor. Único. Venceu a morte. Venceu o inferno, tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos. Só vai para o inferno quem ele manda, não é quem o diabo manda. Porque o diabo só pode matar o corpo e não fazer mais nada. Mas o Senhor tem poder de matar o corpo e ainda mandar a alma para o inferno. Eu quero dizer uma coisa: vamos enxergá-lo. Porque na proporção da nossa visão, nós vamos caminhar conhecendo aquele que não vai nos condenar, porque ele verá que os nossos olhos, como diz o profeta Isaías no capítulo 6, ai de mim que os meus olhos viram o Rei. E por eu ter visto o Rei, eu me sinto como um homem impuro, com os meus lábios sujos,
Habito no meio de impuros lábios, de um povo de impuros lábios, mas nós vamos ter a alegria de receber o que Isaías recebeu. Mas o anjo do Senhor pegou uma brasa do altar, veio até mim, queimou os meus lábios e disse a mim: a tua iniquidade acabou. Vamos ficar em pé. Senhor, quero te louvar. Oh, maravilha, Pai, que é a tua palavra. Desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas da tua palavra. Leva-nos. Tira-nos do monturo, tira-nos do charco, coloca os nossos pés sobre uma rocha firme. E esta rocha é o teu Filho Jesus Cristo. E não somente isso, Senhor, mas coloca-nos dentro da fenda da rocha, porque nós queremos estar dentro de Cristo. E quando meditamos na tua palavra e nela cremos, tu nos coloca dentro dela e ela dentro de nós. Assim, Pai, faça com esses valentes que aqui estão. Pinga o teu colírio nos nossos olhos. Não queremos deixar de contemplar a tua formosura. Tu és formoso, tu és belo, Senhor. Conduza-nos para dentro do lugar que o véu se rasgou. Ajuda-nos a termos intimidade contigo. Porque tu dizes que as tuas ovelhas te conhecem. Conhecem a tua voz. E delas tu és conhecido, Senhor. Revela-nos o mistério de Deus, que é Jesus Cristo. Revela-nos. E que estas ministrações nos conduza a uma posição, a um lugar de intimidade contigo. E nesta intimidade possamos contemplar a tua formosura. Dessa forma eu abençoo o teu povo nesta noite. Revela-nos o que está por detrás da letra. Conduza-nos às águas profundas. E certos de que tu hás de nos ouvir. E há de desobstruir a cegueira dos nossos olhos, tirar o comichão dos nossos ouvidos e transformar o interior da nossa alma. Crendo nisto, com alegria agora nós dizemos amém, amados, amém.